Para quem ainda não conhece, esse aqui é o Simba. Simba! Todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, eu trago ele para fazer cocô. Por isso eu decidi fazer esse nosso programa, que vai se chamar Cagando e Andando. Porque ele caga e eu ando. Eu estava lendo agora um livro do Augusto Cury chamado Código da Inteligência. Eu queria dizer que eu sou um enorme fã do Augusto Cury. Eu leio os livros dele há muito tempo. Eu li O Vendedor de Sonhos, O Futuro da Humanidade, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E eu gosto muito dele. Embora digam que é autoajuda e etc. Primeiro que eu não tenho nenhum problema com livros de autoajuda, porque é o livro que me autoajuda. E tem um capítulo que ele fala sobre a memória. E por que é importante a gente ter memória seletiva. Se a gente não tivesse memória seletiva, qualquer palavra e qualquer elemento visual que aparecesse pra gente ia despertar todas as memórias que a gente tem sobre aquilo. Então você imagina, alguém fala pra mim carro e vem todas as memórias que eu tenho no meu cérebro sobre carro. Seria impossível viver dessa maneira. Por isso que a memória ela precisa ser seletiva. Seleciona o que mais nos marcou de cada um dos símbolos, É legal a gente usar essa seletividade da memória na hora que a gente estiver fazendo uma copy, na hora que a gente estiver fazendo um anúncio, na hora que a gente estiver falando sobre o nosso produto e pensar o que aquela palavra vai despertar de memória nas pessoas que estão nos assistindo. Uma coisa interessante que também está no Código da Inteligência, eu li até agora 7 capítulos só, acho que tem 20 e poucos. E ele faz uma analogia com a nossa mente e a capacidade que a nossa mente tem de acessar as nossas memórias e as nossas vivências com janelas. E então ele explica que as janelas killer são as janelas que contêm todos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas fantasias, as coisas ruins que já aconteceram, as impressões ruins que ficaram das coisas que a gente viveu. E as janelas light são as janelas que contêm as memórias positivas, as impressões positivas, as impressões de sucesso, as coisas que deram certo que a gente fez. Então, quando a gente passa por uma situação e uma memória abre uma janela killer, ela relembra pra gente um trauma, um medo, uma situação que não foi ideal, ou até mesmo uma fantasia que a gente tem sobre alguma coisa, essa janela dispara junto não só a memória, mas também um comportamento. E esse comportamento é um comportamento reativo. E para combater esse comportamento reativo, a gente precisa imediatamente saber fazer uma pausa e acessar uma janela light que combata essa janela killer. Fechar, saber ter o domínio das emoções a ponto de fechar essas janelas e continuar funcionando, mesmo com essas memórias ruins ativadas, é um processo muito difícil, não é um processo fácil e exige exercício, estudo e dedicação. Esse processo, ele na Cabala, ele é chamado de reatividade também, assim como Stephen Covey chamou de reatividade e combateu isso com o processo da proatividade nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Quando você começa a ler vários desses livros e várias dessas filosofias, como por exemplo a Cabala ou a própria filosofia, teorias como de Aristóteles, Platão, Hegel, você começa a entender que a reatividade e a reação a ações, o uso dos hábitos para combater ações, ela está presente em muitos momentos. Então, seja qual for o nome, se chamando de Código da Inteligência, se chamando de hábitos, chamando de princípios da Cabala, quando a gente fala da mente humana, a gente está falando de coisas muito semelhantes. E eu acredito que tem muitos outros métodos que eu não conheço ainda. Eu li muito pouco sobre PNL e também vi coisas sobre reatividade e sobre proatividade, como combater a ação da reatividade no cérebro e no corpo. É um tema muito interessante que dá pano para manga, tem muito para falar ainda sobre isso. Eu vou continuar pesquisando e lendo nesses diversos livros, mas eu achei muito interessante a conexão entre o estudo das janelas killer e quanto isso atrapalha muitas vezes a nossa criatividade. Desde na hora que a gente está produzindo um conteúdo, a gente se depara com uma memória, se depara com uma palavra que ativa uma janela, que ativa uma reação e que nos trava e que dá o famoso bloqueio de criatividade.
ou então que faz a gente pensar que aquele conteúdo não é bom o suficiente, ou que aquele conteúdo já foi dito muitas vezes e por isso eu não posso mais falar, ou isso ativa em mim uma reação de medo do que vão pensar, ou ativa em mim uma reação de medo se o meu conteúdo é bom o suficiente ou não, se eu tenho autoridade suficiente para falar sobre aquilo ou não. Quando na verdade é só uma janela da sua mente que está aberta, te dizendo para você não seguir e não fazer. E se você parar para ativar uma janela light, como Augusto Cury diz, ou se você parar para ser um pouco proativo e pegar as informações boas que você tem guardadas, como o Stephen Covey diz, ou se você parar para fazer uma pausa e pensar que você só precisa de uma pausa para continuar fazendo, como a Kabbalah diz, você vai conseguir ter excelentes resultados sem ter os gatilhos do medo. Gatilho é uma palavra que está muito famosa e que nada mais é do que o impulso que a sua mente te dá para você ter um tipo de reação específica. E essa reação pode ser boa ou ruim, pode ser um gatilho de força, de proatividade, de ação, bondade, de felicidade, e também pode ser um gatilho de medo, de reatividade, de impulso, de violência. A gente tem várias coisas que ativam as nossas percepções e as nossas reações. Pode ser inclusive gatilhos de compra, né? Que a gente cai em tantos deles. Por exemplo, que vai acabar hoje, compre agora, essa é a última vez. Isso não é uma novidade na internet. O Ciro Bottini fazia isso nos anos 90 o tempo inteiro. Prendia a gente com gatilhos mentais de venda. E é isso. Tá curtindo a paisagem aí? Já acabou? Então vamos. Simba, senta por gentileza, meu filho. Obrigado, você é muito lindo.